Olá, bem-vindo ao Isto é Sua História. Meu nome é Cristiane Dias e hoje o nosso papo é com o Diogo Pereira, que é fundador do escritório Diogo Pereira Advogados Associados. Muito obrigada pela presença, Diogo. Eu que agradeço a Isto É pelo convite e quero parabenizar também pela iniciativa. Achei muito boa e estou muito honrado de estar aqui hoje. Que legal, nós também. Antes da gente falar, né, sobre o escritório, sobre o seu trabalho como advogado, como empreendedor, queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e você me contasse um pouco sobre as suas origens, né? O começo da sua trajetória, antes de você estudar, né? Qual cidade você nasceu, para a gente entender um pouquinho da sua história. Então, Cris, eu nasci em Belém do Pará, né, na capital do Pará, lá da Joelma, né, que todo mundo fala aqui, num bairro chamado Pedreira. Lá o bairro é conhecido como o bairro do Samba e do Amor, né? Uhum. Então a minha infância basicamente foi lá. Os meus pais, eles sempre foram trabalhadores, né? Minha mãe cabeleireira, meu pai segurança, né? Depois ali de um tempo a gente se mudou para Ananindeua, que é um município na região metropolitana de Belém, também na periferia. Mas eles sempre foram os nossos incentivadores, né? Meu e dos meus irmãos. Uhum. E mesmo quando a gente estava diante de dificuldades, aconteceram situações, né? De, às vezes, a gente querer até começar a trabalhar logo, né? Quando a gente está adolescente, porque a gente vê as dificuldades. E os nossos pais sempre foram incentivadores e sempre falaram para a gente se dedicar a estudar, né? Para poder transformar a nossa realidade. Uhum. Então, a minha origem foi basicamente a partir daí. A gente sempre estudou em escola pública, Uhum. né? Eles sempre se preocuparam com a nossa educação, mas a gente tinha que estudar em escola pública mesmo. Uhum. A escola era muito distante de onde a gente morava, né? Era mais ou menos umas 2 horas de comoção todo Todos dia. os dias e voltar. Indo e voltando. Uhum. Né? Mas mesmo diante dessas dificuldades, a gente continuou, né? Eu continuei, meus irmãos também. E aí, quando foi em 2005, eu consegui uma bolsa integral para fazer faculdade, né? Que legal. E aí eu consegui fazer faculdade numa universidade particular lá de Belém. Qual faculdade que você fez lá? Era a Faculdade Ideal. Né? Na época era, inclusive, uma das mais caras lá de Belém, mas Caramba. eu consegui. E você conseguiu essa bolsa? Isso, inclusive, como eu falei que meu pai era segurança, por incrível que pareça, ele era segurança dessa faculdade. Caramba. Entendeu? E uma vez, quando eu fui levar almoço para ele lá, uma das coisas que ele falou é: poxa, filho, eu queria ter dinheiro para colocar vocês para estudar aqui, né? E é onde você conseguiu E estudar? onde eu consegui estudar com bolsa integral, né? E você sempre quis fazer direito? Sempre quis fazer direito, inclusive, quando eu falei isso pro meu pai, quando eu tinha 16 anos, ele não foi muito a favor, não. Não. Ele, na verdade, eu gostava muito de computador, né? E ele via também que eu gostava e ele me incentivava muito a questão de estudar nessa área de informática, computação. Mas a questão do direito era uma coisa minha mesmo, né? E aí eu dizia pra ele que queria estudar direito e tal. Ele não concordava muito, mas acabou que hoje em dia ele gosta até, né, de saber que tem um filho advogado e tal. E você conseguiu a bolsa por onde? Pelo ProUni? Foi pelo ProUni. Eu também fui estudante ProUni foi, também, olha, sim. que legal. Jornalismo? Em jornalismo. Olha, também que bacana. fui formada pelo ProUni. Vi Na verdade, eu tenho vários amigos que se formaram pelo ProUni e alguns hoje são juízes, delegados, e eu acho que, de fato, isso veio para transformar nossa realidade, né? Com certeza. Esse investimento, na verdade, o que eu acredito hoje é isso. A educação, ela realmente vem e transforma a realidade das pessoas, né? É verdade. Transformou a minha. Isso aí é uma coisa que, na realidade, não transformou só a minha realidade. Transformou a realidade da minha família inteira, né? Eu fui o primeiro a me formar, mas hoje acho que o exemplo ele foi arrastando, porque minha irmã se formou, meus primos, hoje eu tenho uma prima que é médica, tenho outro primo que é advogado. Você começou um movimento na família. Exatamente. Hoje em dia na família tem mais 2 primos que estão estudando já também em universidade pública, fisioterapia, química. Então, tipo, realmente foi uma revolução. Veio transformar a vida de todo mundo. Não foi só a minha, né? E como que foi esse período da faculdade, né? Você era bolsista e você já começou a trabalhar, já fez estágio? Como que foi esse momento? Logo quando eu entrei na faculdade, me ofereceram uma vaga para ser digitador numa prefeitura que é perto de Belém. Perto assim, tipo 1h30 de carro. Era só isso. E aí eu comecei a trabalhar lá, né? Logo no primeiro semestre, só que eu não sabia muito bem o que eu fazia, né? Então era só para digitar, eu ia digitando lá. Bem trabalho estagiário que tá começando, estagiário, né? isso.
E aí foi o meu primeiro contato com licitações, né? Que é Uhum. basicamente a área que eu atuo hoje. Que eu trabalhava como digitador da comissão de licitações. E aí eu Certo. comecei, sempre fui muito curioso, comecei a tentar entender o que eu estava fazendo, ia lendo, fui aprendendo sobre licitação, aí logo me colocaram na comissão, Uhum. depois eu assumi a presidência da comissão de licitação, de lá desse município, Uhum. e foi indo desde o início, né? A faculdade é um pouco complicado, né? Tu foi Uhum. bolsista, tu sabe como é. A gente chega e É. a gente às vezes até quer se inserir no meio, mas a gente fica meio constrangido, tipo, é uma realidade diferente. Isso é verdade. É curioso que as pessoas que estão lá, né, no caso, não é criticando, mas eles não entendem muito a diferença, né, A diferença social. social é verdade. Acho que isso E, acontece em todas as faculdades, né? Que tem o é, ProUni, todo mundo relata essas mesmas pois é, coisas. e aí, graças a Deus, eu também tive apoio de alguns amigos da Uhum. faculdade, né, eu acabei fazendo algumas amizades e eles entendiam um pouco da minha realidade e também me incentivavam muito, Uhum. tanto que esses amigos, logo quando eu saí da faculdade, foram os meus sócios, né, a gente se juntou para montar a primeira sociedade que a gente fez. E eles sempre foram meus incentivadores, também sou muito grato por isso, porque a gente sabe que se a gente não se insere num meio, às vezes Uhum. fica mais difícil a gente É. conseguir ir até o final. Tanto que dentro da faculdade mesmo, tinham pessoas que eram bolsistas que não conseguiram concluir, Uhum. justamente porque não conseguiam se inserir, né? Vamos Uhum. dizer assim, não era uma questão só Sim. de estudar ou não, às vezes é difícil, né? A gente É tá. verdade. Então você já queria ser empreendedor, você já tinha essa veia empreendedora desde a época da faculdade, porque você se formou e se juntou com os amigos para poder abrir um negócio. Como foi isso? Na verdade, essa ideia de empreendedorismo é desde antes da faculdade, né? Hum. Tinha uns amigos nossos lá, acho que quando eu tinha meus 14, 15 anos, a gente sempre pensava muito em negócio, né? Forma de ganhar dinheiro. Inclusive, tem um amigo de infância meu que hoje mora aqui em São Paulo, Uhum. e a gente sempre teve essa ideia de montar algum negócio. Tanto que na época existia aqueles cyber, né? Que a pessoa pagava para acessar a internet uma Ah, hora e lan tal. house, né? Lan Tipo lan house, house. isso. Uhum. A gente tinha uma ideia de montar lan house Uhum. e começou a tentar juntar dinheiro e tal. A gente procurava muitas formas de aprender e tentar entender negócios, né? Tanto que, por exemplo, a gente fazia curso no Sebrae, tem Uhum. muito curso gratuito no Sebrae, né? A gente ia no Sebrae, ia nesses órgãos que davam cursos gratuitos Uhum. para aprender um pouco mais sobre negócio. Então, essa questão do empreendedorismo, ela vem inclusive, desde antes da faculdade, né? E logo depois da faculdade, a gente montou, né? No caso, esse escritório lá. Foi em 2009, né? Logo quando a gente se formou. Foi de 2009 até 2012, mais ou menos, que a gente ficou trabalhando juntos. Depois não deu certo. Uhum. Mas hoje a gente ainda tem uma boa relação. Todos Legal. esses nossos sócios, né? Tem um advogado, outro é delegado. Então, mas a gente ainda tem uma ótima relação, a gente ainda se conversa e tal. Uhum. Legal. Como que foi essa transição para você ter o seu escritório? Então, logo depois que o escritório com os meus amigos lá, né, com meus sócios, acabou, eu passei um período assim meio apertado, né, vamos Uhum. dizer assim. E aí eu fiquei pensando no que fazer. Geralmente, a gente vai logo para aquela ideia de concurso, né? Uhum. Nossa, eu vou ter que estudar para fazer concurso, que é a estabilidade que a gente quer, né? Sim. Mas eu sou um pouco sonhador, né? Vamos dizer assim. Então, sempre sonhei realmente em ter um negócio e ir desenvolvendo e tal. E aí eu comecei a me dedicar de novo, né? Falei, não, vou dar a volta por cima aqui e vou começar. Uhum. E eu lembro que eu comecei, inclusive, na sala de casa. Eu tenho uma foto na sala Do do comecinho. começo. A sala de casa eu botei uma mesa de plástico, Uhum. aquelas de bar, né? Uma cadeira, um notebook. Aí tinha umas caixas de arquivos e tal. A minha esposa está aqui, inclusive, na época a gente estava namorando, eu tirei uma Uhum. foto, falei para ela, essa aqui é a foto do meu primeiro Do escritório. primeiro escritório. E Para mais para guardar com frente, carinho, né? E isso, poder comparar. exatamente. E aí comecei a correr atrás de cliente e tal. Tem muitas pessoas, graças a Deus, que eu já trabalhei que reconhecem, né? Aham. Então, o nosso trabalho, então começaram a ir contratando a gente, e aí a gente começa a fazer aquela advocacia, Uhum. né?
geralzona, né? Que ano que surgiu o escritório? Foi em 2012. Tá. Esse primeiro escritório, Esse né? primeiro, de né? plástico e tal. Aham. Aí depois, já em 2013, foi 2013, 2014, mais ou menos, foi quando eu aluguei uma sala em Belém e comecei a trabalhar em Belém mesmo. O escritório já tinha uma estrutura, aí contratei uma secretária, o estagiário que inclusive era o meu primo e hoje é advogado. E aí a gente começou a trabalhar em Belém, né? Foi quando, inclusive, já em 2015 eu fiz o registro do CNPJ, porque geralmente o advogado não registra CNPJ, né? Fica trabalhando só como pessoa física, mas nesse caso lá eu registrei como pessoa jurídica, né? E o que você pode me contar agora de como o escritório é atualmente, né? Quantos funcionários tem? Quais são as especialidades, os diferenciais de vocês no mercado? Eu vou, inclusive, voltar só um pouquinho no Claro! escritório de Belém, porque logo em 2015, quando começou a questão do impeachment, se eu não Ah, me tá. engano, Lembro dessa foi época. justamente o momento que eu entrei em crise em Belém, né? Ah, tá. 2015, 2016, por aí. Foi bem no começo, né? Tinha Foi, poucos anos, né? exatamente. E aí eu não... Teve um momento que eu olhei assim e pensei, eu não vou conseguir manter mais o escritório, porque em Belém é uma competição muito grande, né? Na verdade, toda a capital, né? Cidade grande, né? Cidade grande, advocacia. Eu não tenho pai, né, com nome jurídico e Não é tal, nem herdeiro, mãe, né? não sou herdeiro, então eu tinha que correr atrás. E Aham. eu até comento hoje com o meu chefe que no prédio que eu trabalhava, tinha tanto advogado que às vezes o meu cliente entrava no elevador e o advogado de cima já roubava o meu cliente no Já ia lá elevador, buscar o entendeu? seu cliente, Ele tava no nossa. elevador, não, vem comigo. Aí já passava direto, mas tu não ia lá comigo? Não, fui com o doutor fulano. Não, mas o doutor fulano já é outro advogado. Nossa, Então a competição competição selvagem. era selvagem. E aí eu tive que fechar. E esse momento para mim foi muito triste, né? Também foi meio impactante. A minha filha tinha acabado de nascer, né? E aí tava naquela de não sabia muito bem o que fazer. Foi quando um amigo meu me chamou para trabalhar em Parauapebas, que é um município no interior do Pará, que é muito forte na questão da mineração. E aí como eu tinha acabado de fechar o escritório, eu fui, né? E fui e conheci uma realidade que o pessoal da capital, em Belém, não conhecia, né? Na verdade, a maioria não conhece ainda, que era o potencial daquela região. Então, Parauapebas, aquela região ali, Canaã, Parauapebas, Marabá, que é o interior do Pará, eles são muito fortes na questão da mineração. Certo. Então, era um potencial, um mercado muito grande. E foi quando eu comecei a trabalhar naquela região, né? Aí depois não dei certo lá em Parauapebas, por questão mesmo de trabalho. Cheguei a voltar para Belém, mas logo em seguida me convidaram para trabalhar em Canaã dos Carajás, que é onde é a sede do escritório hoje. Então, quando eu cheguei em Canaã dos Carajás, vi mais potencial ainda do que Parauapebas, né? Tanto que hoje, salvo engano, o maior PIB do Brasil PIB per capita é em Canaã dos Carajás, né? Nossa, eu não sabia, que interessante. O orçamento hoje de Canaã é surreal, geração de emprego. É um município assim que se desenvolve muito rápido, né? Você chega hoje lá, tá de um jeito, chega amanhã, tá de outro jeito. Mas o seu escritório, ele já tinha um atendimento específico? Era algum setor específico? Qual tipo de atendimento que rolava lá no seu escritório nesse começo, né? Então, como eu trabalhava com licitação, quando eu fui para Parauapebas, eu fui trabalhar com licitação e em Canaã eu fui trabalhar com licitação também, né? Porque era justamente por isso que as pessoas me chamavam, porque já reconheciam, não, eu preciso de alguém para a parte de licitação. Aí lembrava de mim e me chamava. Então, quando eu cheguei em Canaã, cheguei para trabalhar com licitação também. Entendi. Entendeu? E aí, vendo aquele potencial, eu peguei o escritório que ainda tinha o registro em Belém e transferi a sede para Canaã dos Carajás. Então, no início, eu transferi para lá e aí comecei a reformar lá um imóvel lá, um imóvel que tinha lá e foi melhorando, foi crescendo, né? E hoje a gente conta lá com 4 advogados, né? Tem a nossa secretária também, que todo mundo adora, né? Doutor Alisson, doutor Caio, doutora Milene, doutor Mauro, e a nossa secretária Elmica. Então, hoje, o escritório ele já está com uma estrutura bem melhor, né? Graças às oportunidades que a gente teve em Canaã dos Carajás.
Era uma região mais carente desse tipo de atendimento específico para licitações? Na verdade, Canaã dos Carajás, por exemplo, na época que eu cheguei lá, foi em 2018, se eu não me engano. Certo. Em outubro de 2018. É um município que ele ainda estava em crescimento. Então, na época que eu cheguei, vamos supor ali que tinha 50 mil habitantes. Eu acho que não é nem um bairro aqui em São Paulo. Então, a competição não era muito grande mesmo, entendeu? Tem advogados competentes, tem vários advogados lá que são muito competentes, mas não tem competição. Então, eu olhei e falei, nossa, aqui... É um terreno fértil, né? Fértil, vou trabalhar aqui porque eu vejo que, na verdade, não é que não tem competição, é porque tem muito espaço, né, para muita gente, e aí dá para trabalhar. Eu vi que dava para trabalhar, né? E foi quando eu vi o potencial em si lá da região, né? Então, hoje, Canaã, por exemplo, a maior mineradora do mundo vai começar a operação lá, que é a BHP, e a Vale, né? Que já tem a operação lá na questão da extração de minério. Né? Tá. Eu vi esse potencial e comecei a investir. Eu pensei, vou investir em quê? Eu só sei advogar, então vou investir no escritório de advocacia. E é isso que a gente tem feito. Né? Em setembro do ano passado, a gente conseguiu, né, em conjunto, a certificação ISO 9001 do escritório, né? E agora a gente também contratou algumas consultorias para fazer um planejamento estratégico para desenvolver mais e ter um alcance maior do escritório até esse nosso planejamento para até 2028. Certo. De expansão mesmo, Isso, né? Exatamente. Entendi. E agora, para quem é mais leigo, assim, até mesmo como eu, né? O que a parte de licitação envolve? A licitação de contratos com o governo? O que envolve esse trabalho? Hoje a gente tem a licitação especificamente são duas áreas, né? A gente dá assessoria para o órgão do governo e para o particular. Então, certo. A empresa quer começar a participar de licitação. Ela fecha um contrato com a gente e a gente começa a trabalhar com a questão da documentação. Os nossos advogados avisam quando tem licitação, lê edital, aí entra, participa, faz recurso, que tem... Na verdade, a questão da licitação é uma competição para vender para o governo. Basicamente é isso a licitação, né? Então, só que é assim, geralmente são vendas muito volumosas. Então, por exemplo, se for aquisição de gênero alimentício, geralmente é um valor absurdo, né? Absurdo assim, é um valor alto porque o governo precisa distribuir para muita gente, né? Então, são valores mais vultosos. Então, a gente tem cliente hoje que trabalha, por exemplo, desenvolvendo sistemas, né, que às vezes o governo precisa. A gente tem empresas que trabalham com obras, com outras que trabalham com manutenção de máquinas. Tem empresa que vende produto químico, tem empresa que faz análise... São vários segmentos, Exatamente. Então. Tem vários clientes, cada um nos seus segmentos, né? Material elétrico, material esportivo. E aí, o nosso trabalho, basicamente, para o particular a gente filtra esses processos, envia para o cliente, ele fala se quer participar ou não. E aí, a gente analisa a documentação, lança proposta, participa. Aí, vencendo, a gente repassa e o cliente só se preocupa em fornecer, né? No caso, fornecer ou executar o contrato, se for o caso de algum serviço. Certo. E qual que é o maior desafio de trabalhar com esse segmento de licitações? Eu acho que o maior desafio é a competição mesmo, porque hoje, a antiga, no caso, ela foi extinta agora no início do ano, e a nova lei, ela basicamente simplificou muito o processo. É obrigatório hoje que seja tudo eletrônico. Então, esses processos, eles são eletrônicos. Então, o fornecedor daqui de São Paulo está competindo com o de Canaã. Basicamente é isso, porque é só ele lançar lá no sistema e a competição é muito alta. Então, os preços, às vezes, um fornecedor maior e tem mais acesso... Consegue fazer um preço melhor. Um preço menor. Às vezes é uma fábrica e aí o comerciante não consegue concorrer com o preço da fábrica ou com um distribuidor maior, entendeu? Então, a competição realmente está cada vez mais acirrada e fica mais difícil mesmo
para conseguir entrar, né, nesse mercado. E é por conta disso que vocês, então, vão conseguir atender o país inteiro? Já estão conseguindo, no caso, já atender o país inteiro por conta de ser tudo eletrônico? Como que funciona essa troca com clientes de outros estados? É exatamente esse que é o ponto. Por exemplo, se um empresário aqui de São Paulo que quer contratar o nosso serviço, ele pode. Tanto que, como hoje o processo é todo eletrônico, a gente faz videochamada, se quiser fazer alguma reunião, alguma coisa. Ele envia os documentos para a gente cria uma pasta virtual dele, entendeu? E aí todos os processos que ele quiser participar, a gente lança no sistema e começa a participar. Então, basicamente, ele não precisa de um escritório local, né, para começar a participar. Então, hoje a gente pode ter cliente do Brasil inteiro para fazer esse serviço, né? Não precisa ser, por exemplo, especificamente lá de Canaã ou do Pará, pode ser de qualquer lugar do Brasil. A ideia é justamente essa, nossa ideia de expansão é justamente essa, é que a gente comece a ser reconhecido dessa forma, né, conseguindo contratos para esses clientes no país inteiro. Entendeu? Entendi. Inclusive, questão de assessoramento também de órgãos públicos, a gente também pode fazer. Não só atender as empresas, mas atender o governo também. Exatamente. E como na avaliação dessas licitações que chegam, como que seria esse trabalho com o governo? Com o governo a gente faz a análise, porque a lei também obriga eles a, por exemplo, o pregoeiro, no caso a comissão lá, ela precisa submeter o edital, o termo de referência, a parte interna toda, para a questão da análise jurídica. E aí a gente tem que analisar as cláusulas do edital, da minuta do contrato, tudo, para ver se está tudo de acordo com a lei. Certo. Né? A gente também assessora a parte de elaboração de termo de referência, esses documentos internos, e também assessora a questão de recursos administrativos, que às vezes tem, por exemplo, às vezes uma empresa fica insatisfeita e entra com recurso, aí a gente também dá parecer sobre esse recurso, faz análise do recurso, ver se a empresa tem razão ou não. Então, a assessoria para o governo basicamente é isso. Certo. Existe algum case de sucesso que você pode compartilhar com a gente, que você acha que se destaca no portfólio de vocês? Olha, geralmente a gente não pode falar... Não pode, imaginei. Eu posso usar um aqui sem mencionar nomes, mas em Parauapebas mesmo, tive um caso lá de uma licitação que foi muito difícil, porque foi uma briga, né? Eu fui representar a empresa, foi agora em 2020, ainda tinha o presencial, então foi presencial. Só que era um contrato muito grande. No caso lá era 4 milhões e pouco. Nossa. Então, eu tive que entrar com recurso administrativo, não deu certo. Eu entrei com mandado de segurança, aí suspendeu a licitação. Ficou mais ou menos 1 ano nessa briga. Caramba. Mas, no final, a gente conseguiu o contrato para a empresa. E a empresa que a gente representou está prestando serviço lá até hoje. Caramba, então foi bem importante para a empresa também ter conseguido essa licitação. Foi, inclusive o cliente lá, além de nosso cliente, é nosso amigo, né? Ele gosta demais da gente. Imagina, depois de 1 ano, né, dessa troca toda. Isso, e o contrato dele foi em 2021, né? A gente está em 2024 e no caso o contrato dele é um serviço que pode ser renovado. Então ele vem renovando desde lá e ele também conseguiu estruturar muito bem a empresa dele com esse contrato aí. Legal, então, que bacana. É um dos casos de sucesso, que eu acho que dá para compartilhar. Bacana. E qual conselho que você daria para pessoas que querem seguir os seus passos, querem trabalhar nesse segmento específico do direito, querem empreender dentro da advocacia? Que conselho que você dá? Olha, eu acho que o principal, porque a advocacia hoje muitas vezes a gente acorda e sente aquele cansaço, né, de realmente ter que matar o leão por dia. Eu costumo dizer que ninguém gosta de advogado, nem o juiz não gosta, o servidor não gosta, o estagiário, ninguém gosta. O advogado é aquele sujeito ali que o pessoal lá vem o advogado, lá vem advogado, ixi Maria, até o cliente, enfim. Mas o empreendedor, acho que é isso, né? O empreendedor é aquela pessoa que, mesmo diante das dificuldades, continua, segue em frente. E eu acho que é isso. Quem realmente quer advogar, quem realmente quer trabalhar nessa área, não só nessa área como em outras áreas, né? Precisa continuar, mesmo diante de todas essas dificuldades. Hoje em dia, a gente vê as dificuldades não só na questão da advocacia, porque
a gente depende muito do judiciário, Uhum. né? E às vezes as pessoas ficam naquela de, eu não vou, isso não vai dar em nada, o processo demora e tal. E aí até para a gente trazer o cliente às vezes é difícil, porque as pessoas às vezes não querem, né? Mas é isso, advogar é realmente ter fé e continuar empreendendo mesmo diante de todas essas dificuldades. Então, acho que o conselho que eu dou é continue empreendendo e continue na sua jornada que vai dar certo. Com muita fé, eu acho que as coisas acabam dando certo. Com certeza. E para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho desse plano de expansão de vocês, o que você puder compartilhar, e também outros planos que vocês têm para o futuro, o que está no horizonte para vocês. Então, a gente está investindo muito em capacitação, né? Dos nossos advogados, os nossos associados. Hoje a gente tem um suporte muito grande, inclusive em Canoa dos Carajás, como eu já disse, que é um município que está em desenvolvimento. Uhum. A gente tem uma gestão lá que provavelmente você ainda vai ouvir falar da nossa gestora, que é uma mulher, inclusive ela é muito querida na cidade, né? Ela é muito competente, a doutora Josemira. E a gente tem esse suporte lá, né? No caso com a administração, e tem esse suporte também dos empresários. A gente já tem um reconhecimento muito bom lá. Então, a gente quer aproveitar isso para expandir mais e desenvolver mais o escritório, né? O nosso planejamento está focado justamente nisso. A gente se qualificar mais para trazer mais clientes. Então, a gente já está indo para outras áreas, né? A gente já está ali no direito de família, previdenciário, trabalhista. Então, a ideia é começar a criar núcleos dentro do escritório. Então, vou ter o núcleo de licitação, o núcleo de família, o núcleo de previdenciário, para ir aumentando e expandindo, né? Basicamente, essa é a ideia. Ir atrás dos clientes e trazer os clientes para a gente. Então, a gente está investindo no escritório, né? A equipe hoje está muito focada nisso. Realmente, todo mundo vestiu a camisa, né? Questão de escritório de advocacia é porque geralmente vai um nome na frente, né? Então, as pessoas às vezes associam o meu nome com a empresa. E eu costumo dizer que hoje a empresa não é o Diogo, né? A empresa já somos nós que estamos lá trabalhando e dependendo dela. Então, estamos investindo também em plano de carreira. A ideia com o tempo é ter outros sócios, e aí o nome vai mudar, já não é Diogo Pereira, já vai entrar outros sócios também, justamente para que a gente tenha mais competitividade também, né? Esse mercado ele é uma competição mesmo realmente muito acirrada, né? E a gente precisa estar preparado. Então, a gente está se preparando. E com muita fé em Deus, eu tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. Queria agradecer a sua presença, Diogo, e todas as informações que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço, né? Obrigado. Como eu lhe falei, eu estava até meio nervoso, mas você realmente me deixou bem à vontade, né? Agradecer por esse convite, agradecer pela iniciativa, né? Eu estou muito satisfeito com o resultado da entrevista. Espero que tenha conseguido passar realmente alguma coisa, não só da empresa, como da minha história também, né? E é isso, agradecer a todos vocês aqui da Isto É. E, Diogo, como que as pessoas fazem para poder te encontrar nas redes sociais, te encontrar na internet e entrar em contato com vocês? Então, nosso Instagram do escritório é @dr_diogo_pereira, né? No nosso Instagram também tem as informações do WhatsApp, escritório, tem o nosso site também, www.diogopereira.adv.br, né? Se quiserem também podem acessar lá. E é isso, tem todas as demais informações tem lá nas nossas redes sociais. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até logo.